Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o componente curricular de História para os alunos da EJA, primeira e segunda fase. O tema que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, espaço urbano e espaço rural, trabalho e tecnologia. Eu sou a professora Elaine Patrícia. Olhando essa fotografia, nessas duas fotografias, aqui nós temos a comparação de como que é um espaço rural e como que é um espaço urbano. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos que acontecem em cada espaço desse. No Brasil, existem diversas formas de trabalho no campo. Vamos conhecer um pouquinho mais? Nós temos os poceiros, né? Os poceiros são trabalhadores rurais que ocupam terras do estado com a finalidade de desenvolver a agropecuária. Aí nós temos também um outro tipo de trabalho rural, que são os parceiros. O que são esses parceiros? São umas parcerias fixadas entre o dono de terras e o trabalhador rural. Dessa forma, um disponibiliza a terra e o outro a mão de obra, né? Ao fim do processo, toda a produção é dividida conforme um acordo pré-estabelecido. Então, um entra com a terra, outro entra com a mão de obra e é definido como que vai ser dividido essa renda dessa terra, né? Aí tem os pequenos proprietários. Quem são esses pequenos proprietários, né? São pequenos produtores rurais que atuam em sua terra, geralmente com mão de obra familiar. A produção gerada na propriedade é destinada ao abastecimento da própria família e o excedente é comercializado no mercado local mesmo. Aí vem os arredatários, né? Vamos ver o que é isso, né? São agricultores que não possuem terras, mas que dispõem de equipamentos agrícolas, desse modo produz ou alugam, né, esses equipamentos, né? Arrendam a terra de terceiros, o pagamento do aluguel é realizado em moeda corrente ou pela parte da produção. Nós também temos os assalariados permanentes, o nome já diz tudo, né? Trabalho com certa estabilidade. Isso quer dizer que o serviço não tem um prazo determinado para terminar, ou seja, é fixo, né? Todo mês ele recebe, né, aquele salário estipulado. Então ele trabalha, final do mês ele recebe esse dinheiro, né? E aí nós temos o assalariado temporário. O que é isso, gente? É o que acontece mais na zona rural. Esses trabalhadores rurais que desempenham atividades por um período determinado. Essa relação de trabalho pode acontecer por dia, por empreitadas, né, período de pequenas colheitas. Isto é comum no corte de cana, os boias frias, trabalham por alguns meses do ano, que são naquelas épocas de colheita, né? Então contratam eles por aquele período, terminou o período, recebeu, acabou. Por isso que são temporários. Aí vem os não remunerados. Quem são esses, né? A gente olhando aqui pela fotografia, a gente já percebe mais ou menos quem são esses trabalhadores rurais não remunerados. Corresponde ao trabalho realizado muitas vezes pelo grupo familiar, filhos, esposas, né? Sem que haja o pagamento de salário. Tudo é feito na família. E tudo que se produz, se comercializa ou se come em casa, mas não tem salário destinado a ninguém porque é familiar. Existe outra forma de trabalho não remunerado que se trata do trabalho escravo, que infelizmente ainda tem sido praticado em algumas fazendas no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho sobre a zona urbana, né? Falamos dos trabalhos que acontecem na zona rural, vamos conhecer um pouquinho dos trabalhos que tem na zona urbana, né? As pessoas trabalham em indústrias, bancos, escolas, hospitais e comércio. Quais são esses comércios, gente? Loja, supermercado, restaurante, bares, padarias e outros mais. Muitas pessoas se deslocam dos bairros onde moram
para outros bairros e cidades em busca de melhores oportunidades de trabalho. Aqui mesmo em Cuiabá, a gente sabe que tem pessoas que vêm de Santo Antônio para trabalhar aqui, que vêm de Várzea Grande trabalhar aqui, ou entre os bairros aqui dentro mesmo, né? Sai do centro para o CPA, CPA para o centro, aonde consegue esse serviço, né? E sempre em busca de melhores remuneração. Funcionários públicos é um outro serviço, né, um outro trabalho mais da zona urbana. Vamos lá? No município, todos nós pagamos por diversos serviços públicos. Esses serviços são prestados e executados pelos funcionários públicos. Para ser um deles, é preciso estar apto a concorrer a um cargo público por meio de concurso público, né? Então, só é servidor público, né? Aqui no caso de funcionários públicos que passam por um concurso público, né? Aí vem os operários também, que é um serviço da zona urbana. Trabalham na construção civil, nas fábricas, nas montadoras de automóveis, nas cerâmicas, dentre outros que tem também, né? Um deles pode ser os bancários, né? Pessoas que trabalham na onde? Nas agências bancárias, né? É um serviço da zona urbana também. Aí vem o outro serviço da zona urbana, que são os comerciários. Pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais, como lojas, supermercados, açougues, padarias e outros. Aqui nós temos uma fotografia, né, bem bonita, né? Que são o quê? Os feirantes, pessoas que trabalham em feiras livres, que acontecem em diversos bairros, né? Que tem os dias certos, os horários que acontecem essas feiras. Também é um trabalhador da zona urbana. Outro serviço, outros trabalhos que acontecem na zona urbana, né? Os mecânicos também, os jornaleiros, os entregadores, os advogados, os jornalistas, os bombeiros, os farmacêuticos, dentre vários serviços que tem na zona urbana. Aqui, gente, essa fotografia retrata muito a nossa realidade de hoje, né? Os trabalhadores da saúde, aqui no caso, representando, né, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, né, que também são profissões, né? E aí vem, o trabalho dignifica o ser humano. O prazer aperfeiçoa a obra. A paixão dá sentido e o amor eterniza. Aproveitando aqui para vocês não esquecerem dos cuidados que nós temos que ter aí com o coronavírus, né? A questão do uso da máscara, a questão de lavar bem essas mãos, a questão de quando você não tem aquela água, aquele sabão para lavar a mão, a questão de passar o álcool, né? Mas não esquecer do uso das máscaras, que é muito importante, protege você e protege a sua família também. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.